Gente, aqui é novamente a Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim falar a respeito da quinta lição do livro Take from Mises, as 6 lições. Caso você não tenha assistido as antigas, vai lá, que elas estão lá. E a próxima também assiste, que é as 6 lições do quê? A última lição, que é ideias e políticas. E hoje nós vamos falar a respeito do investimento estrangeiro. Mises começa a quinta lição criticando o argumento dos esquerdistas de que os liberais clássicos estão contra tudo, como, por exemplo, o protecionismo, o intervencionismo, os direitos sociais e também a inflação, né? Afirmando que os liberais, na verdade, são pessoas que são contra alguma coisa intervencionista porque ela dá liberdade de uma pessoa poder fazer algo no livre mercado, como, por exemplo, ele cita os liberais contra a censura, né? Os quais não estão sendo negativistas, como, por exemplo, os esquerdistas afirmam, ao afirmarem isso, mas sim a favor de que uma pessoa tenha liberdade de expressão. Ou seja, não é porque você é contra uma coisa que você é negativista. Na verdade, o liberal é contra alguma coisa, por quê? Porque ele é a favor de uma coisa chamada liberdade. Então, ele, por exemplo, é contra o salário mínimo, não porque ele é contra alguma coisa, ele é negativista, mas porque ele é a favor de que não haja regulação disso, né? Por exemplo, contra o direito social. Ele não é contra o direito social, ele é apenas contra algumas pessoas que querem chegar lá e redistribuir um monte de coisa para um monte de pessoa que não quer nada. Ou seja, uma liberdade. Em seguida, eles explicam o porquê de alguns países serem desenvolvidos e outros em desenvolvimento. Lembra-se do Brasil, a nossa pátria, né? Ele afirma que o padrão de vida é mais baixo nos chamados países de desenvolvimento porque os ganhos médios para os mesmos gêneros de trabalho são mais baixos nesses países que em alguns outros desenvolvidos. E que mudar de um lugar menos desenvolvido para o mais desenvolvido, ou seja, com maiores salários, não aumenta o valor que esse mesmo indivíduo irá ter quando voltar para o país original. Como, por exemplo, o caso de uma pessoa que mora na Itália, que era em desenvolvimento, para os Estados Unidos, que era desenvolvido. Ou seja, quando ele vai de um salário menor para o maior, depois que ele voltar para o de menor, ele vai continuar tendo o mesmo valor pequeno. Ou seja, muda-se conforme o lugar. Logo, as qualidades individuais não determinam o padrão de vida. Além disso, não é a qualidade do empresário que determina onde o padrão de vida será maior ou menor, pois naqueles menores, onde, por exemplo, a gente tem essa chuva aqui, graças a Deus, porque está um calor infernal, tá? Os empresários têm noção de que ter fábricas da maior tecnologia aumenta a produção de capital acumulado. Eles sabem disso. Todos os empresários sabem disso praticamente, né? Não é a qualidade do empresário, né? Porém, não tem essa tecnologia, essas fábricas para fazer esse mesmo desenvolvimento, esse mesmo acúmulo de capital. Por isso recorrem a outros meios de aumentar a produtividade, como, por exemplo, ver em receitas, ver, por exemplo, na internet como se faz isso. Logo, não é a falta de qualidade pessoal e ignorância que determina o padrão de vida, mas é sim a quantidade de investimento de capital acumulado per capita. Ou seja, quantas pessoas podem fazer o quanto de acúmulo de capital para poder fazer um investimento maior para o futuro. E aí, o que a gente tem? Além disso, o empresário não pode, de alguma forma, pagar os trabalhadores mais do que aquilo que eles rendem, assim como a mesma coisa que eles rendem. Ou seja, não pode pagar mais do que aquele funcionário rende, aquele funcionário produz, ou a mesma coisa, porque ele vai falir, né? Logo, por causa disso, os economistas dizem que os salários são determinados pela produtividade marginal da mão de obra. Porém, essa informação, ela, na verdade, está incorreta, visto que, como o exemplo citado por Mises, 100 funcionários de uma fábrica de sapatos produzirão muito mais capital do que 100 sapateiros lá na Índia. Logo, o melhor país é aquele que sabe também investir maior quantidade para o desenvolvimento de tecnologias para o aperfeiçoamento de produtividade. Ou seja, se você tem um país onde você tenha, de repente, uma fábrica e outro que é manual, geralmente uma fábrica vai produzir muito mais do que aqueles que são o quê? São os tradicionais, né? Aquela forma primitiva de produzir capital. Logo, se você, por exemplo, for
botar 100 funcionários numa fábrica, elas vão produzir muito mais do que 100 pessoas em trabalho manual. Logo, os salários não são determinados pela produtividade marginal da mão de obra, mas sim pela o quê? Pela qualidade da produtividade que se pode ter. Em seguida, a Mises descreve, né, de alguma forma uma forma que ele gosta muito de descrever esse país, Grã-Bretanha. Ele fala desse país ao longo de todo o livro, né? Em seguida, o Mises descreve como a Grã-Bretanha fez vários países crescerem por meio do investimento de capital estrangeiro que beneficiou muito os Estados Unidos e a maioria da Europa em relação à construção de linhas de ferro, ou seja, de transportes de linha de ferro. Além disso, todas as companhias de gás da Europa também eram britânicas, inclusive na Argentina, e eles iluminaram grande parte das cidades. Ou seja, como você vê, a Grã-Bretanha, ela teve uma tecnologia, ela levou essa tecnologia ao mundo, e várias pessoas, devido a esse investimento estrangeiro, se beneficiaram. Como, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que se beneficiou em relação ao investimento estrangeiro provido pela Grã-Bretanha em relação às linhas férreas, e também na Europa em relação às companhias de gás e também na mesma construção de linhas férreas. Ainda também a Argentina, que ficava longe pra cacete, que todo mundo se beneficiou com investimento estrangeiro. Tanto a Grã-Bretanha, que conseguiu um dinheirinho com base nisso, quanto todos esses países da Europa, dos Estados Unidos, a Argentina e vários outros países também lá da América do Sul. E, porém, após esse investimento britânico nos Estados Unidos, todas as novas companhias estadunidenses começaram a ser compradas novamente por ele, ou seja, um processo de repatriação. O pessoal chegou lá falando, não, o quê? Nós estamos dependendo do capital estrangeiro de outros países? Não, nós vamos ter a honra pelo nosso país e nós vamos comprar tudo, nós vamos estatizar todas essas empresas estrangeiras agora. Por quê? Por causa da nossa honra. Mas que coisa horrível um outro cara trazer capital para cá, mas que coisa horrível o cara vir investir no nosso país, coisa horrível a gente receber dinheiro desse cara. Nossa, meu Deus do céu, mas que vergonha. A gente tem que depender do serviço estrangeiro. Não, nós temos que repatriar tudo. Ou seja, essa é a ideia idiota que os estadunidenses tiveram. Segundo Mises, o investimento externo foi o maior acontecimento histórico do século XIX. Ele cita o exemplo de investimento das estradas de ferro pela Ásia, inclusive a Rússia, que mais tarde, com um novo governo comunista, olha que beleza, negou ter que pagar os débitos externos dos predecessores do governo czarista. Outra merda, né? Com isso, o receio de investimento estrangeiro aumentou. O cara falou, porra, a gente investia aqui, né? Que começou um cara lá que chegou lá e falou, porra, não vamos pagar nenhuma merda que a gente deve, nenhum débito, chegou lá e estatizou todas as nossas empresas, roubou todo o nosso banco. Porra, cara, se eles fizeram isso, por que outras pessoas não fariam isso? E aí teve esse grande medo, né? E aí o pessoal começou a falar, porra, investimento estrangeiro não dá, né? Aí a Grã-Bretanha investiu técnicas de cura também de doenças lá na Índia, né? Tanto que permitiram que esse povo crescesse demograficamente de uma forma incrível. Ou seja, o cara chegou lá, a Grã-Bretanha desenvolveu uma cura para várias doenças que eram muito graves, mandou lá para a Índia, vendeu, conseguiu conquistar um grande lucro para a Índia e para a própria Grã-Bretanha e fez com que a população da Índia despencasse lá para cima e ficou essa coisa aí que nós temos hoje em dia, né? Um dos países mais populosos do mundo, né? E a Índia desenvolveu um grande problema em relação ao acúmulo de capital. Porém, esse descaso não apenas se relacionou com o investimento estrangeiro, mas também com o interno. E então eles decidem industrializar o país, porém de forma socialista, ou seja, com empresas estatais. Após isso, um famoso estadista indiano, né, um cara lá ridículo lá, chegou lá e falou o seguinte: ele afirmou que não iriam estatizar todas as empresas. Não falou, não, está vendo essas empresas aqui que vieram do investimento estrangeiro, a gente não vai estatizar elas não. Sabe o que a gente vai fazer? A gente pretende sim deixar as empresas privadas estrangeiras agirem, tá? Mas
pelo menos pelos próximos 10 anos, pensando que isso seria, na verdade, um convite maravilhoso para o investimento estrangeiro. O cara fala, pô, cara, sabe o que acontece? Cara, pode ficar seguro, porque em 10 anos a gente não vai estatizar e roubar suas empresas não, tá? Em 10 anos não, pode estar 10 anos e ficar aí. Mano, cara, se você vai ter garantia de 10 anos, por que você vai investir em um país onde depois de 10 anos você vai perder a sua empresa? Não tem nenhum sentido. Ou seja, o cara pensou que estava fazendo alguma coisa que atraísse o investimento estrangeiro, na verdade, fez o quê? Estragou mais ainda o negócio. Essa é burrice, né? Ou seja, é como o protecionismo, né? E o intervencionismo fode o investimento estrangeiro. E aí, dessa forma, diminuiu menos ainda a possibilidade de alguém querer investir naquela merda. Nos Estados Unidos já havia um outro problema, que é o Estado impedia empresários de ter grandes lucros. Nesse caso, o governo, por exemplo, pedia 82% do lucro que ele considerava excessivo. E junto a ele havia o quê? Uma outra taxa que gerava em torno de 16% a 18% sobre essa mesma tributação, ficando então retido ao governo 93% do excedente. E o governo usava isso para fins bens comuns, aqueles fins típicos do governo. Mas então conclui que essa é uma política ruim. Porém, países ricos conseguem suportar melhor políticas mais do que países pobres. Mesmo com essas políticas desse tipo, os Estados Unidos continuavam gerando acúmulo de capital, apesar de ser menor do que poderia ter sido. Ou seja, esse é um dos casos, exemplos daquela política ridícula, né, que só 2 países, que é basicamente o Brasil e também Pensando bem, eu acho que eu esqueci o nome. Que merda. Eu esqueci o nome do outro país, cara. Pensando bem, eu esqueci o nome. Não lembro. Só acho que Escócia, alguma coisa assim. Mas procurem aí, gente, tá? E esse é o problema de você ter o quê? Um bi-imposto, né? Um imposto duplicado, né? Um duplo imposto. É quando você cobra o imposto do imposto. É que nem você chegar lá, o cara fala, então, cara, você vai ter que perder 5% quando você vir aqui, só de você trazer o seu produto aqui para o Brasil. Depois você vai ter que pagar mais 10% de inflação. Depois você vai ter que pagar mais 50% de imposto. O cara vai falar que o imposto do imposto do imposto do imposto do imposto, e o cara não vai vir para cá para investir em nada. E outro problema comum é quando o governo começa a criar empresas, serviços e estatais que impedirão que o capital estrangeiro venha investir e competir dentro do país, como no caso do transporte. O cara chega lá e bota, nós vamos botar o táxi aqui, nós vamos botar ônibus público, nós vamos botar aqui escola pública, nós vamos botar saúde pública. Cara, você cria um monte de serviços que impedem que outros venham aqui investir para coisas talvez até melhores. E com tudo isso, hoje em dia investir no exterior se torna muito perigoso e inviável. Além disso, mais prejudicados são os países mais pobres, né? Como os africanos, que dependem muito do investimento externo, o qual não acontece devido a políticas intervencionistas. E por isso, Mises propõe que haja uma espécie de tratado internacional para impedir que os países tenham uma política nacional de controle de investimento estrangeiro, como a ONU. Porém, sabemos que isso seria muito difícil de ser feito. E o cara falou, cara, por que a ONU ia fazer isso? Por que a ONU faz? Cara, por que... É claro que o cara falou, a ONU poderia, mas não vai fazer, é claro, né? Ai, meu Deus do céu, a ONU vai fazer isso? Claro que não vai. Fora isso, pode haver um grande acúmulo de capital interno. Os indivíduos devem ter um ambiente propício para poder investir. E isso inclui necessariamente a impossibilidade de qualquer tipo de política inflacionária. Ou seja, ele fala, cara, uma das coisas que não pode acontecer necessariamente é uma política inflacionária. Ou seja, não pode ter inflação alguma para que isso aconteça. Você chega lá, o cara fala, 1%? Porra, mano, 1% de inflação? Tô fora. Esse é um grande problema, né? Então, para que um país cresça, é necessário que ele ofereça condições que não impeçam que o investimento aconteça, com protecionismo, que nada mais faz do que tirar o capital de um lugar para o outro. Porque o Estado acha que ele é um cara, né? Fala, não, olha só, a gente tem esse dinheiro aqui, mas a gente acha que ninguém precisa disso aqui, a gente acha que é melhor pegar isso aqui, roubar daqui, mandar para lá, porque esse serviço aqui precisa mais, é mais importante do que esse aqui.
Isso é um dos grandes problemas. Então, gente, protecionismo, sindicalismo, decretos governamentais, pisos salariais, portanto, são coisas que não irão fazer o país crescer, assim como nem aumentar os salários e nem as condições de vida dos trabalhadores, assim como nem a industrializar o país, que teoricamente estaria o quê? Aumentando a produtividade de capital dele, também aumentando os salários, né? Ou seja, esse tipo de coisa não funciona, não tem mínima forma. Acaba com o sindicalismo. Isso aí não funciona para nada. Isso acaba ferrando mais ainda o trabalhador. Em vez de falar, não, vou botar o salário mínimo aqui, um piso salarial, só ferra ainda mais o salário deles, tá? E não somente isso, outro mito se chama malthusianismo, no qual em 1750 previa que se nas ilhas britânicas houvessem 6 milhões de pessoas e todos estariam fadados à fome e a um padrão de vida baixíssimo. Porém, na medida em que estatísticas demonstravam que nasciam cerca de 45 milhões de pessoas por ano, em 1939, na véspera da última guerra mundial, viviam ali 50 milhões de pessoas, as quais possuíam uma qualidade de vida muito melhor se comparado aos anos de 1750. E o motivo simples, a industrialização. Logicamente, não é o melhor termo a ser usado, mas é esse que o Mises falou. Cara, não tem outro tempo para a gente usar, a gente vai falar logo industrialização, não vamos entrar muito em detalhes a respeito disso. E então, no mundo sem barreiras migratórias, haveria uma tendência à equiparação de salários, né, a equiparação dos padrões salariais de todos os países. Atualmente, se não existissem barreiras à migração, é provável que 20 milhões de pessoas procurassem ingressar, por exemplo, nos Estados Unidos, a cada ano, atraídos pelos melhores salários aí oferecidos. Tal influência provocaria redução dos salários nesse país e uma correspondente elevação em outros. Por quê? Porque se você tem a regra da oferta e demanda. Se você tem muito, aqui cai. Se você perde pessoas ali, a demanda sobe, então o que? Você tem um maior preço. Então tem essa questão da oferta e demanda. Se você tem mais funcionários aqui, vale o que? Menos. Se você tem menos funcionários ali, é uma coisa demandada, logo vale mais. O mesmo aumento salarial aconteceu na Áustria e na Bolívia, com o investimento britânico, e o investimento acabou aumentando. O salário subiu, o padrão de vida também aumentou. Simples. Portanto, não se deve haver nenhum pessimismo de que países em desenvolvimento nunca se desenvolverão economicamente. Apenas basta um pequeno investimento estrangeiro para provocar grandes mudanças, tá? Por isso, Mises afirma que o objetivo final deve ser alcançar um maior salário real na população com a melhora do padrão de vida dela. Porém, enfatiza a necessidade do crescimento do capital como meio para se chegar a esse fim, em vez de protecionismos e de intervencionismos, tá? Mises termina a quinta penúltima lição, citando o exemplo de dois países, a Grã-Bretanha e a Alemanha. O primeiro, a Grã-Bretanha, era o guru do livre mercado e dos altos salários do padrão de vida que ninguém iria imaginar. Nossa, meu Deus do céu, Grã-Bretanha, Jesus, que padrão de vida é aquele. Enquanto o segundo, a Alemanha, invejava. E passou-se depois 30 anos e o quadro se inverteu totalmente, né? A Alemanha começou a ter um padrão de vida mais alto e os britânicos falaram, o que é isso? Milagre? Mas não pode estar acontecendo isso, né? E os próprios alemães falaram, cara, o que aconteceu com a Grã-Bretanha? Por que ele está mais alto do que eles? Né? Simples, foi o quê? O livre mercado, você não ter regulações, e acabou facilitando, enquanto a Grã-Bretanha deu uma mole ali nos intervencionismos, né? E por isso nós temos o quê? Esse é um exemplo de como o livre mercado poderia provocar um aumento da qualidade de vida da população por causa de políticas econômicas de caráter aberto para os investimentos estrangeiros e baixos intervencionismos. E, em seguida, ele terminando a lição, ele cita a equiparação da Suíça, né? Um dos países com a maior qualidade de vida do mundo, onde há uma liberdade econômica muito grande. Não há intervencionismo, não há aqueles pisos salariais, não há aqueles protecionismos de merda, não há aquele salário mínimo, não há aquele sindicalismo, não há nada dessas merdas de direitos, só não tem nada disso. Por isso, um país
cresce pra cacete, tem uma qualidade de vida muito alta, uma das mais altas do mundo, e não é à toa. É o que? Livre mercado. E aí ele compara com a Argentina, a qual Mises não vê nenhum motivo para que a Argentina não tenha a mesma qualidade de vida que o quê? A Suíça. Ele apenas fala, cara, não tem motivo para você não ser tão rica quanto a Suíça. É só você abrir o seu mercado que uma hora ou outra, depois de algumas décadas, poucas décadas, você vai se tornar tão bom quanto ela. E foi o quê? Ainda a questão do fato de que a Argentina tinha uma população bem mais alta. O cara falou, cara, ainda com uma população mais alta, porra, por que você não vai ficar mais rico, cara? Então ele não vê motivo para que isso não aconteça. Então, gente, se inscreva no meu canal e vejam todas as antigas 4 lições do meu canal, assim como aquelas próximas lições, quer dizer, uma só lição, que é a sexta e a última, que é Políticas em 10. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com todo mundo, comente aquilo que você achou embaixo aqui nos comentários, dê like e esperem pela próxima lição. Até a próxima lição, Ideias e Políticas. E aí a gente finaliza a playlist, finaliza a série, as 6 lições do Ludwig von Mises e tchau!